Como nunca, nós que somos chamados a essa posição sacerdotal, temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Vocês que me acompanham conhecem a minha palavra sempre, né? Não verbalizo o que não quero ver manifesto. Não verbalizo o que não quero ver manifesto. Isaías 60, versos 1 e 2, vamos ler? Põe-te de pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé e a sua glória aparecerá sobre ti. Dissemos que nós vivemos dias em que juízo e avivamento caminharão lado a lado. Temos que olhar para as trevas. Eis que as trevas, é interessante quando lemos o texto em inglês e usa o termo behold, contempla. Põe-te de pé, esta é a versão King James atualizada. Põe-te de pé, levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada. É a glória de Deus manifesta na sua igreja. Mas trevas cobrem a terra, escuridão os povos. Mas nós devemos estar olhando. Vamos contemplar, vamos ver esse mundo de trevas e elas vão prosseguir cada vez mais densas. Mas temos que entender que sobre nós a glória do Senhor resplandece. Outra coisa que queremos lembrar, que destacamos, é que Deus está expondo a verdade e a justiça. Mas o que é que vamos fazer com a exposição da verdade? A decisão é nossa. Meu hoje foi determinado na minha atitude de ontem, mas o meu amanhã é determinado pela atitude de hoje. E hoje, neste tempo, nesta estação, Deus estará tirando o véu, Deus estará desvendando muitas coisas, expondo muitas coisas, trazendo à luz o que está oculto. Qual será a nossa decisão diante da verdade revelada? Vamos ignorá-la? Vamos tentar fugir? Vamos negá-la? Ou vamos nos apartar do erro, da mentira e do engano e abraçar a verdade que está sendo revelada? Este é o momento, queridos, em que precisamos orar. O que está em Jeremias 33, 3. Vamos ler, trago aqui em duas versões hoje. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. E na Almeida, século 21, clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que ainda não conheces. Que Deus abra os nossos ouvidos espirituais, que Deus ilumine a nossa mente, para discernirmos o que Deus está falando, qual é a voz de Deus. Temos ensinado aqui sobre intercessão, levantando os guerreiros, e como é importante discernirmos o que Deus fala, discernirmos a tônica das intercessões de Jesus e do Espírito Santo, para que possamos interceder em linha com o trono, captar. Então vamos deixar que os nossos corações sejam dominados por este clamor. Clama a mim, é o que a palavra diz, e te responderei, anunciar-te coisas grandes e inacessíveis que ainda não conheces. Quanta coisa não conhecemos, nada sabemos sobre o futuro, mas precisamos discernir. A hora urge. Agora, queridos, vamos entrar nas palavras proféticas do que Deus está falando. Deus fala por vozes proféticas. É uma palavra muito clara que Deus nada faz sem que primeiro revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós vivemos dias proféticos, quando o Espírito Santo foi derramado, deu-se início ao tempo profetizado por Joel, um espírito de profecia no seio da igreja.
E nós entendemos que vivemos num despertar profético. E Deus quer cada vez mais que nós estejamos entendendo a palavra profética. Palavra que Deus nos traz para hoje. O seu kairós, o seu tempo agora. Sua palavra rema, a palavra para o momento. É claro que muitas são as ênfases. Se tivéssemos que falar sobre tudo, Jesus disse que é para ensinar todas as coisas que Ele ensinou. Mas quantas vezes certas verdades são negligenciadas e por isso a palavra profética vai trazendo à tona. Eu tive a oportunidade de ouvir muitos profetas nos últimos dias. Costumo me isolar um tempo no fim do ano, no começo do ano, e buscar captar de Deus o que é que Ele tem para nós. E evidentemente em cada nação há certas expressões, certas tônicas, e nós vamos compartilhar aquilo que em nosso coração sentimos ser uma palavra para nós. E a primeira palavra que queremos trazer é esta: o exército do Senhor do tempo do fim está se levantando. Esta é uma palavra que o Senhor está dizendo à sua igreja. O exército do tempo do fim está se levantando. Deus mobiliza as suas tropas na terra inteira. Não apenas o exército da terra, mas os exércitos celestiais. Porque as nossas batalhas, as batalhas da igreja, são travadas nas regiões celestiais. Deus libera as suas hostes. Deus, Ele é chamado Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Este é o nome de Deus. Yahvé Tsabaoth, um dos nomes redentivos, compostos. O Senhor dos exércitos, os exércitos celestiais. Nós lemos em Daniel como ele está aqui orando, intercedendo pelo cumprimento de uma promessa. E quando vem a revelação 21 dias depois, ele entende por revelação angelical que no segundo céu as batalhas estavam sendo travadas com principados e potestades que dominavam o império que não queria liberar o povo. Mas a sua oração aqui fortalecia os anjos. Em Apocalipse capítulo 12, vamos ver a grande batalha do dragão. Miguel está envolvido nesta batalha. E no meio daquela batalha é feita a tremenda declaração que os santos venceram pelo sangue do Cordeiro. O que equivale a dizer que enquanto os santos lutam aqui na terra, usando as armas espirituais, os anjos de Deus travam as batalhas também nas regiões celestes. Em uma das nossas aulas aqui mostramos, falando sobre as regiões celestes, que os principados e potestades operam nas regiões celestes, mas também é dito que nós somos abençoados nas regiões celestes, e nós estamos nas regiões celestes, Cristo também está nas regiões celestes, então a nossa posição é a posição nas regiões celestes. Então, embora estejamos com os pés fincados aqui na terra, o nosso coração tem que estar linkado com o trono, entendendo que eu vou olhar para todas as circunstâncias de um ponto de vista elevado, sentado com Cristo nas regiões celestes. E é aí onde a nossa posição e a nossa identidade vai nos ajudar. Mas estamos em guerra, queridos, estamos em guerra. Nós estamos na nossa nação aqui. Claro que todas as nações estão no seu nível de guerra, mas falando especificamente da nossa, nós estamos em um nível de guerra que jamais conhecemos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem espírito para entender o mundo espiritual, entenda que nós estamos travando batalhas ferrenhas. Ferrenhas mesmo. E se nós não entendermos o mundo espiritual, nós podemos ser derrotados. Então vamos atentar para aquilo que Deus está nos falando. Enviei meu exército sobre a terra neste tempo. Estes serão dias como no tempo em que morreu o rei Uzias. O que é que ocorreu quando morreu o rei Uzias?
Quem era Uzias? Uzias foi alguém que temeu a Deus. Era um rei maravilhoso. Todavia, o seu coração se orgulhou. Em 2 de Crônicas, capítulo 26, a palavra diz que quando ele se havia tornado poderoso, seu coração se exaltou. E se exaltou de um modo tanto que ele foi corrompido e cometeu uma transgressão contra Yahvé. Que transgressão? Ele entra no templo para queimar incenso. Mas os sacerdotes se levantam. Azarias se levanta, o sacerdote, com 80 sacerdotes, para se opor ao rei Uzias. Porque ele entrou para tomar o lugar do sacerdote por causa do seu orgulho. E quando os sacerdotes resistiam, apareceu a lepra na sua testa. E ele mesmo se apressou a sair e foi expulso. E ele morreu leproso, ele teve que ficar separado. Então, querido, sim, nós vamos viver dias hoje, esta é a palavra do Senhor, como no ano em que morreu o rei Uzias, em que Deus vai julgar a prepotência, Deus vai julgar o orgulho. São dias em que o temor de Yahvé terá que ser restaurado. Nós viveremos dias como aqueles quando Herodes foi ferido pelo anjo e não mais existia, e seu corpo foi comido pelos vermes. E esta palavra, e vamos compartilhar a palavra de alguns profetas, de um profeta. Observe o cenário político. Pois anjos sob o meu comando derrubarão aqueles que têm sido arrogantes, que se levantaram a si mesmos pelo seu próprio orgulho. Vocês dirão, este ano é como aquele em que o rei Uzias morreu. O anjo do Senhor veio empunhando sua espada, e eles foram removidos. Quem? Esses líderes políticos que se exaltam a si mesmos e se colocam no lugar que não lhes foi determinado. Não mais existem. Haverá notícias de que alguns deles morreram. Há uma proteção todavia, queridos. Há uma preservação e vida. Diz o Senhor que eu estarei dando àqueles que têm permanecido firmes neste tempo de trevas que desceram sobre a nossa nação. Há uma preservação por causa da sua perseverança. E se você tem estado no lugar do desânimo, levante-se, é hora de perseverar, é hora de assumir a sua posição em Deus. Eu quero dizer ao meu povo que há mais coisas acontecendo do que podem ver e entender com os olhos naturais. Por isso precisamos do discernimento para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. 2 Reis 6, 15, 17, fala do que queremos mencionar aqui. O que estava acontecendo ali neste segundo livro de Reis? Há o incidente quando as tropas assírias estavam lutando contra Israel, mas ali estava o profeta Eliseu, e quando o exército inimigo se posicionava, Eliseu contava ao rei, e o rei se desviava, até que o rei da Síria perguntou aos seus servos: quem é que está nos traindo? Quem é que está prestando informações? Disseram: ninguém. É que lá em Israel tem um profeta, Eliseu, que conta ao rei o que tu falas na tua câmara de dormir. E ele manda tropas a Dotã, onde está Eliseu. E quando Eliseu está ali, diz o texto, ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta o acalmou, dizendo: não tenhas medo,
porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E aqui é o que queremos fazer hoje. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Sim, queridos, repetindo o que dissemos, há mais coisas acontecendo do que podem ver e entender com os olhos naturais. Sim, mas ali demandou um profeta para orar pelo servo. Hoje a mesma coisa, precisamos dos profetas para clamar a Deus: abre os olhos do teu povo, para que veja no mundo espiritual, para que possa discernir onde se encontram as batalhas, onde é o nível de batalha, como nos comportaremos, porque se nós não formos capazes de ver no mundo espiritual as tropas que nos cercam, os problemas que se avolumam a cada dia diante de nós, vão nos amedrontar, vão nos desanimar. São dias terríveis, as trevas avançam sem piedade, o pecado se multiplica. Esta semana, quando orava, veio uma palavra: volta a ouvir a profecia do profeta angolano. E eu fui procurar aí onde é que está. E era exatamente sobre a palavra final. Talvez muitos de vocês viram. Ele liberou uma profecia, uma visão que tinha visto antes do segundo turno das eleições presidenciais. E ele via o presidente Jair Bolsonaro fazendo as malas e sendo forçado a abandonar a presidência. Ele diz, não estava saindo porque queria, foi forçado. Ele fazia as malas e saía, e dizia aquele profeta: e Lula vai ganhar as eleições. E depois ele dizia, eu vejo um anjo que não queria que ele saísse, mas a batalha era muito grande. E ele disse, eu via pessoas orando, servos orando, mas acontece que estes servos estavam caídos, venderam-se à luxúria, à vaidade, à fama, ao dinheiro. E depois disso, na realidade, alguns eram anjos caídos. Anjo é um termo usado para pastor. E disse, por causa do estado daqueles que estavam orando, ele perdeu. E depois diz, e aí onde creio que Deus queria que eu me concentrasse: a violência, o pecado, a maldade crescerá 3 vezes mais nessa nação americana. E depois disso, a última coisa que eu vou dizer, e todos saberão quem profetiza e quem profetiza. Bem, foi uma profecia que se cumpriu na sua íntegra, mas falta essa segunda parte. Mas quando de repente vemos declarações que favorecem ao pecado, ao aborto, à identidade de gênero, meu Deus, a violência, então estamos verdadeiramente diante de uma guerra, e não estamos vendo o que está ocorrendo no mundo espiritual. A maldade se multiplicará, a violência se multiplicará, o pecado se multiplicará nesta nação. O que é que vamos fazer? Temos que nos levantar para deter este avanço. Se houve fracasso no passado por causa do pecado, e lutar a partir de uma
posição de carnalidade e não de santidade, humildade e arrependimento. Nós temos que nos levantar e corrigir-nos. Quantas vezes dissemos aqui, antes das eleições, que arrependimento e unidade fazem parte, porque não havendo estes elementos, não adianta clamar. Queridos, que Deus abra os nossos olhos. Ali foi necessário que o profeta clamasse: Senhor, abre os olhos dele, porque ele só está olhando para as tropas físicas. No entanto, no mundo espiritual, os exércitos celestiais nos cercam. O servo de Eliseu, como muitos servos hoje, estava com medo. Mas não era o fim de todas as coisas. Muitos hoje estão pensando que não há esperança para a nação, que tudo acabou. Precisamos de profetas, de verdadeiros profetas de Deus, que não se concentrem em contemplar os acontecimentos negativos, mas que possam levantar os olhos. Deus sempre usa seus profetas para revelar sua mente, para revelar sua agenda. Deus sempre usa profetas para resgatar nações. Portanto, o profeta foi aquele que orou e pediu ao Senhor para abrir os olhos do servo. E hoje nós oramos: Pai, abre os nossos olhos. Tira o véu dos nossos olhos. Dá-nos olhos que vejam no mundo espiritual. Dá-nos ouvidos que ouçam a Tua voz. Dá-nos coração que possa discernir os Teus caminhos, entender os níveis de batalha e alinhar as palavras dos nossos lábios aos Teus oráculos divinos. Que não profetizemos o que o diabo está fazendo e quer fazer. Que nos guardemos de estar nos expondo e desperdiçando as nossas energias mentais e emocionais com notícias que nos cercam, desastrosas. Desde novembro de 2020, as coisas não são como tem tentado que você creia. Estamos falando do que começou a vir com a pandemia. Quanto assombro. Mas não podemos crer no que a mídia diz, no que parece ser, mas não é. Estamos em um tempo de mudança. E uma delas é que Deus vai rasgar o véu e expor muitas coisas. Ele está ao ponto de fazer grande exposição. Deus quer advertir-nos: não creia em tudo que você vê e ouve agora, porque não é como parece. Temos que ver do ponto de vista de Deus. Qual é a visão que Deus tem para esta nação? Não podemos crer no que querem que nós creiamos, porque se nós começarmos a olhar para o plano físico, terminaremos sendo profetas de Satanás, profetizando apenas o que Satanás está fazendo, o que o mal está fazendo, em vez de nos levantarmos e emitirmos decretos de acordo com o que Deus vê, com as visões, com os projetos e com o plano de Deus para esta nação. Este será um ano de manifestação. E aqui queremos compartilhar algo que Hank Kunneman, um dos profetas, muito usados por Deus, tem falado, embora estejamos mesclando com as impressões que Deus nos dá. Este é um tempo na história que será conhecido. Você falará da estação severa da qual estou lhe tirando, diz o Espírito de Deus. Sim, estamos numa estação severa, mas Deus fará a diferença entre quem está nas trevas e quem está na glória. Você dirá: como pode ser isso? O Senhor diz: porque você subestimou o poder da minha mão, tem visto como se parece o mal, e o mal vai continuar sim.
enquanto vomitam sobre si mesmos e se revolvem sobre si mesmos, suas concupiscências e outras coisas fora do seu casamento, será a sua queda. Sua luxúria por crianças os levará ao julgamento. Esta é a hora da justiça, diz o Deus vivo, e não adianta estarem tentando multiplicar a iniquidade, ela será julgada, ela será exposta. Por quê? Porque 2023 é o ano da cruz. É o ano da cruz, mas também 2023 é o ano do cajado. O cajado tem um gancho, é o ano do cajado de Deus com o seu gancho. E também o ano das coroas, isto é, dos líderes políticos das nações. Você pergunta: Senhor, o que significa isto? Este será o ano de grandes despertares e de salvação. O ano da cruz, sim, queridos, porque eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti se levanta a glória. Sim, as trevas não impedirão o crescimento da igreja. O tempo de sufoco e de abalos não abalará o reino de Deus. A igreja prevalece, as forças do inferno jamais a destruirão. Pelo contrário, quanto mais intensa as chamas, quanto mais dura a batalha, mais forte se tornará a igreja. Lembre-se do que ocorreu no cristianismo primitivo: fogueiras, arenas, mas a igreja triunfa e derruba por terra o mais poderoso império que jamais se levantou. O império romano tem que se dobrar diante do poder da cruz. Este é o ano da cruz, pelo que haverá despertares, haverá salvação, virá sobre muitos na terra, porque será o modo como eu mudarei, diz o Senhor, nações, através da mudança do coração humano. Observe o poder da minha cruz, trazendo aqueles que disseram que tinham outras agendas. Não há casos perdidos para Deus, não há casos perdidos para Deus. O mais empedernido pecador, quando o Espírito de Deus o toca, todas as cadeias caem por terra e ele se levantará para a redenção. Ainda que alguém esteja preso nas garras de Satanás, na feitiçaria, na idolatria, em todo o poder satânico, um vislumbre só da cruz o arrancará daí. Alguns em sua comunidade dirão: nós encontramos o caminho da cruz, louvado seja Deus. Outros dirão: uma vez eu supus que o casamento tradicional não era o caminho. Eles também se levantaram e disseram: nós compreendemos agora que o casamento é entre o homem e uma mulher. E é a isto que me refiro como despertar. Sim, veremos muitos em toda a terra sendo tocados pela cruz, tocados pelo poder de Deus. Esta é a hora da cruz, na qual homens que você nunca pensou, no esporte, no entretenimento, na política, sim, mesmo na mídia, se arrependerão e virão à cruz. E você dirá: eu não creio. Mas se um ladrão na cruz do seu último suspiro pode dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Deus diz: é isto que eu falo do temor da cruz. Mas será também o ano do cajado, porque será o Salmo 23, minha vara de correção e de julgamento. Sim, queridos, este é ano da vara, este é ano do cajado, este é o ano do gancho de Deus, em que haverá correção e julgamento, começando na casa de Deus. Meu cajado de justiça será estendido sobre a terra, e o cajado dos meus pastores exporá os desonestos, os trapaceiros. Exporei como um véu que será removido neste ano, e as cortinas serão puxadas.
Deixarei vocês verem o que eu tenho visto e que saibam o que eu sei. Alguns não acreditarão, embora seja reportado. Mas Deus diz: observe o cajado e a vara de meus pastores, porque o inimigo deseja trazer medo para criar uma distração sobre a justiça que começará a ser vista. A justiça de Deus, mesmo em tribunais. Justiça que começará a ser feita até mesmo no Senado e na Câmara dos Deputados. Uma justiça que passará pelo Supremo Tribunal Federal. Deus diz: virão abalos, porque vocês creem que quando eles são indicados é para toda a vida. Mas eu mostrarei quão rapidamente eles podem ser removidos. Esta é a hora quando Deus declara ao seu trono: não serei zombado. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Eu digo o bastante, bastante. Deus está dizendo ao céu: chega! Chega! Chega de afrontar os céus. Chega de se levantar contra o Deus triuno. Chega de zombar de Deus. O inimigo deseja trazer medo para nos criar distração, informações falsas. O inimigo usará os poderosos, os militares, as armas das nações. Ele falará de rumores de guerra com armas nucleares, dando a impressão de que será o fim. Esta é a guerra de todas as coisas, pois haverá um certo som que encherá as ondas do ar. Mas você entende o que é propaganda? Você entende como o inimigo está usando tudo o que ele pode para você crer nas suas distrações e se desviar dos projetos de Deus? Para fazer você ser enganado pensando que alguma coisa é, quando na realidade não é. Quando eles mostram o poder de seu armamento, quando falam de guerras e ameaças, será um ano para não dar atenção aos Golias, que se levantarão e mostrarão ameaças, e falarão de ameaças. Deus diz: lembre-se, este é o ano da cruz, mas também este é o ano do meu cajado. Com meu dedo mostrarei meu poder. Meu dedo não apenas aponta, mas agora exporá. Meu dedo será como um gancho com o qual eu vou puxá-los. E assim como eu fiz com Coré, eu os chamarei para chegarem a um lugar de justiça diante de mim agora. Isso acontecerá durante o ano, através de todo este ano e no próximo ano 2024, que será conhecido como um ano de restauração. Você diz: Deus, por quanto tempo nós devemos esperar? Mostrarei algo que vocês começarão a entender. Minha mão tem estado envolvida, e eu vou trazer um fim àquilo que dizem que vai continuar, para roubar suas eleições, roubar os assentos daqueles que de fato venceram. Eu chamarei a mídia e a trarei diante de mim no ano do cajado, no ano do gancho, e os trarei a juízo para que se levantem em justiça. Porque não será apenas o ano da cruz, mas também o ano do gancho e o ano das coroas. Isto é, dos líderes. Sim, eu trago os reis e as rainhas, os príncipes, os reis da terra diante de mim. Eu os trago ao meu tribunal e exijo justiça. E Deus diz: haverá mortes. Alguns darão o último suspiro. Alguns tirarão sua vida. Deus diz: observe as coroas, porque vai haver muitos abalos nos 2 próximos anos. Aqueles que sentaram a si mesmos, as coroas que eles puseram sobre suas próprias cabeças injustamente, serão removidas. Você se levanta e protesta, mas cedo estará celebrando
porque a liberdade de uma igreja subterrânea se manifestará. Aquela que vocês estão esperando, porque haverá uma mudança de regime. Ouça-me, 2023, o ano da cruz, o ano do cajado, meu gancho, e o ano das coroas. Observe atentamente as nações. Protestos se levantarão. Governantes serão forçados a abrir mão de suas coroas, desistir de seu governo. Liberdade brotará pela terra diante da mudança de regimes. E vocês o verão com seus próprios olhos. Do trono Deus diz: chega, basta, basta, é o bastante. Este é um decreto do céu. Deus não será zombado. Há um Deus no céu que se ri do inimigo. E é isto que a palavra de Deus diz, e vamos ler: aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então em sua ira ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Na nova versão transformadora e agora na versão a paixão, leia: o Deus entronizado apenas ri deles, o soberano zomba de sua loucura. Então, com a ferocidade de sua ira ardente, ele resolve a questão e os aterroriza até a morte com estas palavras. Queridos, o Deus que está no trono dele não se ausenta, e os prepotentes que se têm levantado na nação, e os que se estabelecem como líderes a si mesmos, e os que pensam que são Deus, e que têm o poder de dominar, de oprimir, e de provocar injustiça, de amedrontar e de afrontar uma nação inteira, Yahvé se levantará do seu trono com o seu gancho, e os trará a juízo. Então tire os olhos do que ocorre aqui neste plano terreno, levante os seus olhos para o alto, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem o livramento. E envia os seus exércitos já foram liberados do céu, e nós veremos o projeto de avivamento que Deus projetou para a nossa nação se cumprir. Nada, absolutamente nada deterá o mover do Espírito de Deus sobre esta nação e sobre a terra. Aleluia. Mas no meio de tudo isso, no meio de todo esse abalo, de toda essa guerra, de toda essa agitação, antes de entrar numa nova tônica, gostaria de trazer uma palavra de conforto. Salmo 65, versos 11 e 12. Leia, por favor, comigo. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura, os pastos do deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Veja-se por um pouco isolado de tudo que o cerca, e Deus dizendo para você: eu coroo o teu ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Haverá fome, desabastecimento, inflação, como a terra está. Várias profecias para os Estados Unidos só falam de quê? De desabastecimento, de comida, de água, de tudo. Cada nação com suas próprias lutas, nós temos as nossas. Mas no meio de todas elas, Deus nos diz: tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto, é deserto, mas teus pastos ficarão verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria.